pessoal, sejam bem-vindos ao DPcast. Hoje a gente está aqui em Florianópolis, temos alguns convidados que nós vamos hoje conversar com eles, dentro do nosso programa que é o Histórias de Empreendedor. Hoje está eu aqui junto com o Ramonzito, nosso co-host. E aí, Ramonzito, tudo bem? Tudo bem. Então, você tá? Então, sou o Ramon, estou feliz por estar aqui para conhecer um pouco da história do nosso amigo Igor, saber como prosperar nesse ramo de empreendendo, vendendo carros. Show de bola. E hoje o nosso convidado, a mulher deu um spoiler aqui, quem é, né? É o nosso amigo Igor, da HX Veículos, que é um amigo nosso de longa data, nos conhecemos há mais ou menos uns 6 anos, fizemos alguns cursos juntos e desde então a gente vem fazendo negócio juntos e conhecemos um pouco da história individual de cada um e hoje a gente decidiu conversar e trazer para ele assim um pouco mais de perguntas de como está sendo ser um empreendedor, como é essa jornada e também falar um pouco da vida pessoal dele, que dá para ver que ele é um cara muito hiperfocado. Tem até, falamos um pouco antes aqui, né, sobre Ironman e tudo mais, então a ideia é nós trocar uma ideia, fazer algumas perguntas para ele. E inicialmente, vou fazer uma pergunta aqui, depois eu já faço uma pergunta para tu fazer por aí também. Show de bola. E aí, Igor, quero passar a mão para tu falar um pouco da tua história, falar um pouco aí de quem tu é hoje, qual é o nome da tua empresa, enfim, fica à vontade para fazer a apresentação. Primeiro agradecer, né, a vocês dois, a Daniel Pedro Consórcios, a gente já tem uma amizade aí, negócios e amizade há um bom tempo. Ser convidado já é um feedback muito grande do trabalho que a gente vem fazendo, da jornada que a gente vem fazendo, então eu sou muito grato por ter sido convidado por vocês. A gente vem nesse mundo de ser empresário, do empreendedorismo aí faz um bom tempo. Eu acredito que desde o início da jornada, onde a gente ainda é funcionário, existe o eu presa, né? Que a gente vai treinando, desqualificando. E eu tenho uma história, eu vim de muito baixo, eu nasci na periferia e em certa fase da minha jornada rolou um despertar e eu falei, cara, quero ganhar dinheiro, quero desfrutar das coisas boas da vida. E aí foram necessárias muitas decisões nesse meio tempo, muitas renúncias, muitos nãos, muitos sims, muito investimento, deixar de certos confortos para poder investir em mim mesmo, apostar em muitas situações, acreditar em muitas situações talvez inacreditáveis, ter muita fé. E a gente vem fazendo um trabalho assim, eu estou agora há 4 anos já com a minha empresa, com a HX Motors. Graças a Deus a gente vem multiplicando a cada ano, a gente já praticamente triplicou o tamanho da empresa desde que ela nasceu. E de pouquinho em pouquinho a gente vai vencendo e indo para o próximo nível. Sempre que eu me sinto um pouco estagnado, eu meio que arrumo um desafio de novo. Agora eu estava contando para vocês aí sobre o Ironman, decidi que ia entrar no triatlon, precisava desse desafio pessoal e descobri que ele é muito mais que pessoal. Ele é um desafio também profissional, empresarial. Fala muito sobre onde a gente consegue levar o nosso corpo e principalmente a nossa cabeça. E, cara, é uma resiliência grande todos os dias e a gente está aí fazendo um bom trabalho. Fico feliz e bora seguir aí. A pergunta inicial é como tu começou nessa jornada de empreender? Eu sei que quando eu te conheceu, tu trabalhava numa empresa X, né? Isso. E como é que foi, assim, essa mudança e vir para essa parte do empreendedorismo? Eu sempre tive uma habilidade de comunicação muito grande. E aí, no momento que eu comecei a aperfeiçoar ela, eu comecei a entender que o jogo do dinheiro morava na comunicação. E é tudo sobre vender. Quem não vende produto, vende tempo. E o quão bom tu é de vender as coisas pode te levar para um novo nível. E aí eu passei uma longa jornada como vendedor, atingi níveis altos de salário, de faturamento. E aí, quando eu comecei a me desenvolver intelectualmente, eu conheci o jogo da gestão, o jogo de gerir pessoas e multiplicar talentos, que é onde a gente começa a treinar pessoas à nossa volta e ter uma sinergia com elas. E aí eu ainda como funcionário, porém gerente comercial, comecei a ver mais dinheiro por conta do conhecimento que eu conseguia replicar para outras pessoas e treinar um time comercial. E aí foi se formando essa ideia de, cara, uma empresa funciona muito bem, com uma equipe bem treinada e com um gestor muito bem alinhado. E aí eu continuei me qualificando, trabalhei numa empresa por 6 anos, estourei todos os recordes da empresa, assim, tanto pessoais quanto da própria empresa. Sempre fui muito dedicado e honrado com a diretoria da minha empresa, de realmente, cara, se eu sou gerente comercial, eu sou pago para enriquecer os caras. Eu ganho
nessa jornada. Eu tenho que ser bem pago, mas eu tô aqui para enriquecer os caras. Eu tenho que doar meu tempo para enriquecer os caras. E assim foi feito. E depois, fluxo natural das coisas, de quem vem nessa jornada. Eu abri minha própria empresa, tudo foi contribuindo assim. Foi totalmente... Minha empresa eu abri em 2020, meio da pandemia. No final do ano da pandemia ali, eu resolvi dar um peitaço. Todo mundo meio que me chamou de doido. Esse bicho é doido. Vai gastar um monte em reformar imóvel, fazer isso. Mas agora a gente tá chegando agora no final do ano, no 4º ano de empresa. E vem atingindo níveis altos, assim. Mas eu acho que foi isso que me colocou na trajetória, assim. Identificar que o dinheiro mora na comunicação, gerir pessoas e quem gosta... Explicar um pouquinho rapidamente como começou essa ideia nossa de estar fazendo esses podcasts. Nós começamos uma caminhada de fazer atendimento com vendas para empreendedor. E aproveitamos para começar a aprender um pouco. No atender pessoas com histórias de sucesso, o próprio Luciano que vai estar aqui com a gente daqui um pouquinho, a gente sentava, criava um cenário, vamos almoçar junto, e tirava aquele tempo ali para conhecer um pouco da história. E entendemos que tem muito conteúdo dentro dessas histórias de quem empreende. E daí começou, por que não a gente fazer isso para mais pessoas ter acesso a esse conteúdo, né? Então, queria saber 2 perguntas para ti. Primeiro, o desafio do começo. Como é que foi vencer esse desafio do começo? Eu já vou fazer as 2 aqui, que daí tu vai... E a segunda, o segredo do teu crescimento. Cara, o primeiro grande desafio foi dinheiro. Porque na cabeça de todo empresário ou de todo empreendedor, naturalmente a gente quer escolher o momento certo para fazer as coisas. O momento onde a gente vai ter conhecimento, o momento onde a gente vai ter dinheiro. E a saída dessa empresa, a empresa onde eu fiz boa parte da minha jornada, onde eu aprendi muito, fiz muito resultado, foi uma saída inesperada. Eu estava me programando para 1 ano depois de muita capitalização, de capitalizar e guardar a grana para poder abrir o meu negócio. Essa era a minha ideia. Mas de forma inesperada, 1 ano antes de tudo, eu saí dessa empresa. E aí, por opção própria, não quis ficar. Eu tinha bastante amizade assim, com a diretoria da minha empresa. E ele me fez inúmeras propostas assim, na semana seguinte que eu saí. E depois de ele ter certeza que eu não voltaria mais, que eu não ficaria mais na empresa, ele me falou uma coisa. Na época a gente chorou junto, assim, foi muito massa. Ele falou, tá, tu realmente não quer mais voltar? Eu falei, não quero. Ele, então tá, então eu vou te falar uma coisa. Tu não vai trabalhar pra ninguém. Eu falei, como assim? Tu é o cara mais inteligente, mais foda que eu já conheci. Então é o seguinte, não quer trabalhar aqui? Vai abrir o teu negócio. Eu falei, não, mas eu já estava programando 1 trilhão de outras coisas, que eu ser gestor de outras empresas. Ele falou, não, pode ir que vai dar certo. Aí, naturalmente, as coisas foram se encaixando nos próximos meses e aí, mesmo sem o dinheiro, as coisas fluíram. Mas o primeiro impacto mental é, com que dinheiro eu vou fazer isso? Porque construir uma loja de carro é puramente dinheiro. E carro, tipo assim, 1 milhão de carros hoje é 10 carros de 100 mil. Hoje os carros são tudo 100 mil, então 10 carros não dá para nada. Sim. Então aconteceram muitas coisas, aí que eu comecei a me enxergar de maneira diferente e olhar, cara, nem sempre é o meu dinheiro. Eu tenho um cara que confia em mim que tem 300 mil, eu tenho outro cara que tem 500 mil, eu tenho meu 300, 400, então eu comecei a puxar daqui e dali e as coisas foram fluindo. E como eu sempre fui muito bom eu chamo de make money, né? Tipo, eu sou bom de fazer dinheiro. Então, cara, eu não preciso ganhar dinheiro só com o meu dinheiro. Eu posso ganhar dinheiro com o dinheiro de outras pessoas também. Todo mundo só ganha nessa história. Então, eu consegui passar por essa barreira do desafio do dinheiro dessa maneira. Mas foi meu primeiro impacto, assim. Meu primeiro grande desafio foi isso. E eu queria construir algo grande. E quanto maior tu quer construir algo, mais demanda energia e dinheiro. Que fica na questão do querer empreender tendo segurança, né? Exato. Todo mundo vai para essa linha, né? A maioria das pessoas, tipo, primeiro eu vou juntar dinheiro, primeiro eu vou ter conhecimento, depois eu abro. Mas quem esperar assim pela segurança. Os maiores negócios não funcionam dessa maneira. Qual é a segunda pergunta? Pode repetir para mim? Só deixar aqui o código para quem vai nos ouvir. Quem esperar por segurança para empreender, talvez não empreenda nunca. É isso aí. E o segundo é o segredo do crescimento, né? Que tu começou já nessa insegurança de não ter dinheiro suficiente para a empresa do jeito que ela está hoje. Sim. Mas tu conseguiu fazer ela chegar hoje num patamar bacana. Qual é a história aí que levou até aí? O que me fez ter um crescimento exponencial em
3 anos e meio, a gente vai fechar 4 anos de empresa, eu acredito foi o quanto eu adquiri de conhecimento antes disso. O quanto eu me conheci emocionalmente, o quanto eu me preparei intelectualmente de ser gestor, ser treinador, tal. Um bom vendedor, habitualmente, costumeiramente, os empresários tendem, pô, esse cara vende muito bem, deixa eu colocar esse cara como gerente. Só que às vezes um bom vendedor não é um bom gestor. Um bom médico não é um bom empresário. Um bom advogado não é um bom dono do escritório. Então as duas coisas caminham separadas. Só que a maioria das pessoas confundem, porque no Brasil não tem essa cultura de se ensinar gestão. Então tudo que eu me preparei antes como gerente comercial fez uma diferença assim grotesca para eu já sei tudo que não fazer, eu sei o que fazer, eu sei como fazer, eu tenho os caminhos. Eu agia como dono na empresa que eu geria, eu fui me qualificando muito. Então, a pessoa se preparar para aquilo, não existe o tempo certo, são coisas totalmente diferentes. A gente falou sobre segurança agora, não existe um momento mais seguro, mas se preparar durante essa jornada, aprender a treinar outras pessoas, aprender a transferir conhecimento, foi a coisa que mais me ajudou a multiplicar. E o maior desafio? Cara, pessoas. Eu acho que o maior desafio de 99% dos empresários no Brasil hoje é pessoas. Contratar e treinar pessoas, até tu achar um método, até criar um cenário positivo, criar nome na tua empresa, até que as pessoas queiram vir trabalhar nela. Eu acho que existe um grande desafio. E eu acho que ele é para o resto da vida. Assim, a gente tem que estar sempre se reinventando, mas pessoas é o que fazem um negócio crescer. E o maior desafio é conseguir as pessoas, né? Acho que não é só o meu, né? Não, e outra coisa, nós vínhamos falando no carro, e se desiludir e continuar acreditando, né? Se desiludir com pessoas e continuar acreditando, porque senão o cara para. Né? Eu conversei com um amigo meu início da semana, segunda-feira eu tinha 10 entrevistas marcadas, vieram 8 candidatos. Aí um amigo meu brincou, esse é o dia que a gente mais ouve mentira. Porque no dia da entrevista os caras são maravilhosos, são comportamentalmente bons, são bom vendedor, são isso, faz perguntas, os caras respondem. E aí a gente começa a enxergar no dia a dia que não é bem assim. Tanto é que hoje eu não contrato mais por currículo. Eu não peço currículo de ninguém. O cara que é candidato na minha empresa, ele pega um link do Google, eu fiz um formulário do Google e ele responde as minhas perguntas. E aí, de acordo com as respostas das perguntas, eu analiso todas elas e aí a gente vai para a etapa do currículo e depois avaliar o cara. Mas para poder identificar coisas, porque a maioria dos empresários no Brasil contrata pelo currículo e demite por comportamento. Então, por que motivo eu estou olhando só para a qualidade técnica do cara se eu não estou olhando para o comportamento dele? Eu acho que, mas é essa falta de conhecimento dos empresários hoje de currículo. Cara, currículo qualquer um escreve o que quer e segue o jogo. Isso, exato. Posso criar um currículo. Só que agora a parte comportamental de que o cara tem que responder sozinho, de que o cara tem que desenrolar, contar um pouco da história dele, ele já traz mais informações, mais traços da pessoa que eu consigo identificar um pouco melhor. Nós acabamos optando nessa caminhada de trás e perde pessoas, investe e tal, em começar a pegar para preparar. Pois é, eu estava conversando com o Daniel sobre... Novo. Achei interessantíssimo essa jornada de vocês. O negócio de vocês é totalmente escalável, né? Então, quanto mais pessoas qualificadas vocês tiverem, mais gente nessa sinergia, melhor. E às vezes a gente encontra pessoas com uma qualificação assim, tu olhas para esse é o cara. Mas o que a gente entendeu? Mas se ele é assim, por que ele está precisando nessa altura da vida de um trabalho ainda? Por que ele não está bem alocado em algum lugar? Alguma coisa tem que ter que faz com que ele esteja aqui precisando de um trabalho. Né? Se o cara ele tem aquele comportamento, aquela comunicação, ele é bom mesmo, e ele realmente não tem nada, ele vai estar... Quem tem ele não quer perder. Quem tem um cara desse não quer perder. Então hoje a gente não se impressiona mais assim com aquela imagem bonita daquele cara pronto, porque já cai muito do cavalo. Quando a gente começou com esse desafio de vamos trazer gente, uma coisa que a gente entendeu, né? Tem o desafio da empresa de ter dinheiro, ponto. Esse é um desafio, né? E temos o desafio de pessoas e estrutura, né? São 3 desafios que são importantes. Mas o que a gente entendeu? Se a gente tiver pessoas, a gente pode escalar o nosso negócio. Até o teu pode ser escalado. Porque tu pode ser o seguinte, hoje tu vende carros, daqui a pouco tu pode montar, sei lá, um canal de seguros dentro do teu negócio, tu pode ter alguém fazendo um CS junto com os clientes antigos para vender novos carros, enfim. Tendo pessoas qualificadas, todo o negócio prospera. Só que, como ter pessoas qualificadas? Esse era uma dor que nós tínhamos. Daí, beleza. Então tá, conheço bastante empresário, fui fazer uma pesquisa de campo.
Mandei mensagem para, sei lá, uns 15 empresários mais ou menos. E aí, cara, vendedor, tens algum aí pra me indicar e tal? Essa era a minha pegada. Você conversou comigo uma vez, como é que tu paga e tal? Como é que é? Eu fui Tô com um pra desafio. Cara, não vou dizer 90%, acho que 99%. Tu é louco, contratar é uma tristeza. Ah, não sei o que, vendedor não sei o que e tal. Beleza, me deixaram tudo motivado. Mas eu gosto muito dessa ideia de me trazer um problema. Daí, conversação, eu, Ramon, temos esse problema, ó, todo mundo reclamando e tal. Nós também reclamávamos, né? Qual vai ser a solução que a gente vai trazer? Cara, vamos pensar aqui. Cara, tiramos aqui um dia, Ramon, 2 dias, sei lá. Pegamos todo o nosso conhecimento base passado, estudou nesse tempo todo, né? Temos aí 11 anos empreendendo. Viemos montamos. Cara, vamos fazer um peneirão. Tem uma galera querendo falar com a gente. E tinha mesmo. Que assim, você deve acontecer também, né? Muito candidato. E pouco qualificado, certo? Beleza, nós mesma coisa. Cara, tinha umas 15 pessoas já. Trabalhar com vocês, não sei o quê. Eu digo, pô, legal. Ramon, vamos criar um modelo do nosso jeito, da nossa cultura, para trazer para dentro e fazer um funil. E aí foi onde criou os nossos treinamentos, que agora está sendo um sucesso. Porque a gente fez o primeiro com 18 pessoas, né, Ramon? 18 pessoas primeiro. Hoje a gente já tem 4 novos vendedores por conta desses 18. E a gente sabe que não vai vir os 18. Sim. A gente já sabia lá no Exato, mas vocês conseguem fazer um filtro muito melhor e quem chega bem treinado. O que foi legal? Dos 4, eles botaram um número de venda que nunca, se te chamasse um daqueles 18 para vender, eles venderiam juntos. Os 18, vamos, todo mundo pode vir. Porta aberta, não venderia o número que os 4 venderam. Então, a gente descobriu que o desenvolvimento do time, a gente é responsável pelo nosso time. Então, a gente está fazendo essa jornada hoje. Foi o único jeito que a gente descobriu de contratar vendedores. Para outras áreas, até digo que existem outros tipos de... Exato, existem várias maneiras de captar, né? Mas na parte de vendas, que hoje o nosso core, nosso negócio, ele é 100% vendas, basicamente. Não é 100% vendas, né? 80% vendas. Tem muita administração nisso. Exato. Mas assim, a receita da empresa depende de vendas, depende de vendas. Então a gente entendeu que esse era o nosso melhor jeito. Mais uma pergunta aí, Ramonzito? Na tua opinião, todo mundo pode empreender? Não. Todo mundo tem a capacidade, mas eu tiro muito o exemplo de grandes corporações, onde tem um CEO que ganha mais que o empresário. O empresário de bairro ganha menos do que um CEO de uma grande corporação. E o CEO de uma grande corporação tem mais conhecimento do que o empreendedor. Então o empreendedor ele escolhe uma vida, mas ela não é para todo mundo. Todo mundo acha que empreender, ser empresário é rios de dinheiro, são flores, é liberdade financeira, liberdade geográfica, e não é uma verdade. Essa é uma grande verdade. Então, todo mundo pode, mas não é todo mundo que quer. Se a gente falar só dos benefícios, todo mundo está disposto. Só que se a gente falar da parte ruim do negócio, que é se estressar com esse tipo de coisa. Se faltar todo o time de vocês amanhã, quem é que vai ter que ir para a operação? Bora nós. Vocês. Não tem saída. Vocês estão lá no contrato social, vocês vão ter que resolver. Então, eu falo mais da parte ruim de ser empresário, tocando nesse caso de todo mundo pode? Sim. Mas não é para todo mundo, porque... Nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Grande parte da sociedade, aí a gente pode falar de cultura, de país, pode falar de várias coisas, mas está predestinada já a ganhar seus 3, 4, 5 mil reais e morar na zona de conforto porque ela não tem risco. E considerando a vida que as pessoas já tiveram antigamente, talvez esse seja o melhor caminho. E até pegando esse gancho, cara, eu acho que a gente mora num país que é de muito empreendedor. Tem muito. Não, muito. A gente precisa se reinventar no Brasil, né? Só que a gente não tem essa cultura que é que tu falou antes. Eu conheço uma cultura diferente nos Estados Unidos, que a cultura lá é o seguinte. A pessoa trabalha com um empreendedor lá nos Estados Unidos e o cara tá prosperando, sabe? Toda a galera de funcionários, todo mundo, tá indo bem, tô junto com esse cara, vamos junto. Aqui não tem isso. Exato. Aqui é o seguinte, o cara tá ganhando dinheiro... Isso, tá ganhando nas minhas costas. Então tem essa questão, às vezes o cara não decide nem ser empresário para não ter esse tipo de rejeição. Exato. Mas se eu virar empresário, tu vai olhar para mim com o Brasil, eu falo desse lado ruim de ser empresário. O Brasil tem muito mais lados ruins de ser empresário.
nos Estados Unidos, por que se vê uma fachada muito menor na frente do negócio? Porque ela não precisa de tanto marketing quanto no Brasil. O brasileiro é rei do marketing. É bom demais. O marketing do Brasil ele é sobrenatural, ele sobrepõe, ele está anos na frente dos Estados Unidos. Só que lá o poder aquisitivo é maior, as coisas são mais baratas, então tudo se compra e se vende com uma facilidade. Se você comprar um Samsung hoje, o mais top lá, amanhã você troca ele, tá tudo certo e não custou tanto. Custou 20, 30% do teu salário. Agora no Brasil não, custa 3, 4 salários um telefone. Então já não funciona dessa maneira. Então a gente precisa se desenrolar muito no marketing. Então lá é mais fácil de qualquer um ser um empresário, comprar um carro, botar as ferramentas muito no carro. Isso. A lei trabalhista é diferente. Tem a parte cultural também, mas eu acho que sobre ser empresário é mais sobre aguentar a pressão da parte ruim. Porque tem. Faz sentido. Uma vez perguntaram para mim isso num podcast e eu usei um comparativo que, para mim, alguns nasceram para ser vagão e outros locomotiva. Às vezes o cara pega uma pessoa que não tem o perfil de locomotiva e bota para puxar uma turma. Ele não vai levar, não vai arrastar, porque empreender, o cara tem que ter essa questão da locomotiva. Ele tem que saber que vai botar um peso maior, que é ele que tem que puxar, que se ele não ir, a coisa não vai. Ele tem que ter essa consciência. Se ele querer empreender sem essa consciência... É exatamente essa linha de raciocínio. É um líder, né? O cara que eu quero aderir um galpão de 1.000 metros quadrados, botar tantos funcionários. Ele sabe que ele tem que multiplicar o conhecimento dele, tem que contratar gente, tem que confiar em pessoas. Ele tem que pegar o dinheiro dele, colocar na mesa e dizer, eu confio em ti, pode mexer com o meu dinheiro aqui, que é dinheiro que está em jogo. Então tem os seus desafios assim, e é exatamente sobre isso aí, é vagão e locomotiva, eu gostei dessa. A gente trabalhou junto, eu e o Ramon, como diretoria, junto com a Lara, né, durante 3 anos mais ou menos, né, Ramon? E agora foi 3 anos? 3 anos. 3, 4 anos, né? Juntos em diretoria. Então todas as ações da empresa até o início desse ano eram juntos. Vamos decidir juntos, beleza. A distribuição do peso ficava muito boa. Imagina, nem todo mundo era responsável pelos erros. E quando tinha vitória, todo mundo comemorava. Maravilha, né? E ao início desse ano a gente mudou. Eu virei CEO, né? E o Ramon e a Lara assumiram outras posições e tal. A gente expandia a empresa e tal. E desde então venho tendo muito desafio como CEO. Total. E aí eu vim conversando com o Ramon hoje, né? Eu assim, Ramon, tá aqui, ali e tal. Que tanto desafio tem. Eu achei que era uma coisa e é totalmente outra, né? E porque pegando esse gancho, porque eu perguntei pra ele a questão de ser empreendedor, né? E ser empreendedor é uma coisa. Depois tu vai evoluindo ao longo da jornada, que tu vai ter que ser um gerente. Total. De gerente, tu vai ter que ter um diretor, até que tu chega a CEO. E um dia, se Deus quiser, eu posso chegar a ser o presidente da empresa. Né? Exato. Acho que essa é a jornada, né? E cada jornada desse aí é um Everest diferente. Total. É uma preparação diferente para uma jornada diferente. Eu vou te confessar que antes eu estava conversando sobre o Ironman, é um Ironman diferente. Totalmente. É um Ironman, só que é um Ironman psicológico. Isso. Não é um Ironman porque é uma montanha de sentimentos. Será que estou fazendo certo? Será que... Na cabeça de quem está ali fazendo, eu até comentei com o Ramon, um monte de visão minha é 100% certo. Total. Mas se eu pedir o feedback para vocês, depende, não é a certa. Exato. E daí qual é a certa? E aí eu falo bastante sobre isso aí. Beleza, a gente tem um Everest. Para quem que tu liga? Para tirar certas dúvidas. Boa. Porque se tu ligar para pessoas, para um funcionário teu, para um vendedor lá, um consultor, ele não vai conseguir te dar um conselho de CEO. Faz sentido. E quantos CEOs tem na tua agenda telefônica? São pouquíssimos que vão conseguir entender o problema pelo qual tu está passando. E eu costumo chamar isso de solidão do topo. Tipo, da mesma forma que tu tem problemas grandes, tu tem vitórias grandes. Ganhasse, sei lá, 300 mil. Cara, para quem que tu liga para contar? Cara, eu preciso compartilhar contigo. Ganhei tanto. Que a pessoa vai entender nesse nível de coisa, sem ter inveja, sem ter aquele tipo de coisa, tipo, massa, bora, vamos pro próximo, vamos ganhar 400, vamos ganhar 500, vamos fazer acontecer. Então tem muito disso. Eu tô passando essa jornada aqui, mas eu tenho desafio, eu tenho problema, eu preciso me preparar, eu preciso lidar com a minha própria cabeça, porque tem a pressão de, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que eu tô no caminho certo? Cara, enfrentei esse desafio aqui. Aonde que eu busco solução? eu sou sortudo. Porque o Ramon, antes de a gente trabalhar junto, o Ramon, ele, ao longo da jornada da vida dele, o Ramon tinha aprendido muito. Eu chamava ele de Barça. Você sabe da Barça? Com certeza. Não é da minha época, mas eu conheço. Pode ser o Wikipédia, né? Mas quando eu era do colégio era Barça. Enciclopédia. Porque eu pergunto, Ramon, tal coisa ele tal coisa liderança tal. Ele tinha muito... Uma solução lógica para o negócio. Aí hoje eu até falei, fiz uma analogia diferente. Ramon, às vezes eu tenho a minha cabeça cheia de ideia. E a execução lá embaixo eu consigo fazer, mas eu preciso de um filtro, cara. Exato.
preciso de um filtro. Só pra... Daí eu cheguei... Um feixe de luz aqui. E o Ramon sabe que eu sou chato. E eu começo, Ramon, aqui. E ele às vezes eu não quero nem responder. Eles são matutos. Eu queria só dormir um soninho depois do almoço. Eu aqui, ó, pá. Então hoje eu tenho a sorte de ter o Ramon como sócio. Sim. E automaticamente ele vira meu mentor, automaticamente conselheiro. É importantíssimo ter isso, ter essa troca. Mas ele chegou no início do ano e falou assim, Daniel, cara, eu preciso de um tempo. Acha alguém. Sim. Daí eu falei, tá, beleza. Te entendo, tudo certo, né? Estamos em momentos diferentes. Maravilha, bora lá. Fui, cara. Conversei com outro. A grande questão de tu ter alguém assim, alguém que tem os mesmos valores que o teu, que entende o que tu estás falando e consiga te ajudar a clarear o que tu tá pensando. Exato. Entendeu? E aí, eu cheguei e falei, Ramon, pelo amor de Deus, volta. Vamos conversar aqui. Vamos ver o que tu precisa. Não, ao longo desse meio ano, eu enchi o saco dele muitas vezes, né? Sim. Mas assim, tipo, hoje eu fui mais... Ramon, aqui, ó, precisa ajustar essas coisas. Quanto mais tempo vocês passam junto, mais vocês se entendem. Então ele fala, tu já entendeu ali. Ele falou 3 palavras, você já entendeu. Não, ele tem um dom ferrado. O dom dele ferrado é que ele consegue... Esse feeling é importantíssimo. Quando eu vou começar a falar, ele já tinha visto antes. Exato. Eu tô tendo um relacionamento, eu contratei um gerente comercial faz, acho que 4 meses. E é legal, porque a gente vai criando essa sinergia, ele vai conhecendo meu estilo de trabalho. Eu falo para ele, desde ideias mirabolantes, que eu passo 3 minutos falando, e desde o objetivo final. Cara, o objetivo final é ganhar dinheiro sem passar por cima das pessoas. Pô. Deu. Simples e objetivo, me disseram uma frase. Aí ele entende, se eu preciso ganhar dinheiro, essa situação aqui aconteceu um problema, como é que eu faço para nessa situação ganhar dinheiro sem passar por cima de ninguém? Então resolve assim. Então aí começa a criar essa sinergia, aí fica tipo um guru. Tipo, pega uma ideia e a gente já transforma numa ação e esse é o caminho. E trabalhar junto ajuda muito mais. Total. Né? Dá para ter uma pessoa de fora? Dá. Mas... Tanto é que grandes empresas têm conselho, né? Isso. Tem os conselheiros. A gente tinha antes uma diretoria que era tipo um conselho. Né? Mas não sei se não é uma coisa de se ter futuramente novamente, porque... Às vezes, lá na frente, eu vi uma frase no G4 que eu gostei muito, que é peixe que está dentro d'água não vê água. Sim. Às vezes está na operação e está trabalhando, está fazendo, nem vê os problemas que estão acontecendo. Tal. Às vezes um conselho, uma dica. Eu gosto do podcast em si, cara, porque isso, às vezes o cara vem aqui, pô. Exato. Uma ideia de outro negócio, um insight totalmente. Vai no curso, não tem nada a ver, aprende um monte de coisa. Cara, vai lá. Só de ouvir outro empresário falando. O cara já abre a cabeça. Aí ele falou, o peixe não enxerga a água, mas quem tá de fora enxerga o aquário. Consegue entender ali tudo que tá acontecendo. E tu consegue trazer, vou convidar um amigo meu pra dar uma olhada aqui. Pá, o cara vai olhar. Isso. Mas o cara não tem expertise, putz, vai lá, ele vai ficar perdido, tu vai ficar mais perdido. Exato, tem que ter. O tempo foi jogado fora aqui, né? Então... Hoje, assim, eu gosto muito dessa ideia de ter conselheiro. Eu tenho a minha comunicação é dominante, né? A minha personalidade é dominante. Então, às vezes, eu vou meio decidido. Sim, exato. Eu também sou eu tenho essas tendências. Meio decidido. Às vezes eu protejo a galera. Eu quero aquilo lá, eu quero aquilo lá. Às vezes eu protejo, seguro. Cara, meu gerente tem feito o mesmo trabalho, assim. Aí ele conversa comigo, ele já meio que filtra o time. Ele falou, cara, já vou te passar porque eu tentei resolver, não deu, agora é assim. Aí eu falei, não. Tipo assim, não, mas é porque não faz sentido, tá de balela. Aí eu faço uma pergunta, o cara veio meio que tentar enrolar. Eu falei, tá desenrolando, mano? Não enrola, responde esse negócio. Tipo, de ser bem objetivo e resolver as coisas rápido. Eu digo que reuniões elas podem ser feitas em 5 minutos, né? Sim. Tipo, problema, solução e decisão. É simples e objetivo. A gente tem um problema aqui, qual é? Beleza. Quais são as variáveis? Ok. Quais são as soluções possíveis? Vamos para um lado ou vamos para o outro? Não, cara, vamos avaliar aqui, então vamos para um lado e segue o jogo aí. Não, se a empresa fosse constituída 100% dominante, você ia matar todo mundo. Não tem como uma... não tem como... Esse Ramon, cara, tem que fazer assim, assado, ele assim... Dá uma aguentada aí. Isso. Deu agora esse mês, assim, não, agora temos que fazer aqui. Isso, exato. Mas assim... É um equilíbrio entre as coisas. Aquela minha visão lá atrás, de 3 meses atrás, eu queria que fosse na hora. Exato. Não, pelo amor de Deus, não aguento mais. Eu disse, não, calma, tudo certo. Exato. Existe o tempo pra tudo. Agora tem, se eu falei 3 meses atrás, não tinha. Não, agora. Exato. Mas o cara conversei, eu tinha visto lá atrás. Agora não vai doer ninguém. Exato. Beleza, então tá tudo certo. Puxando a questão do empreendedorismo, né? E só falando um pouco mais sobre a tua empresa, ia puxar para um outro assunto, mas vou puxar um pouco da tua empresa. Hoje a tua loja está em São José. São José. Mas eu lembro que na época que tu abriu a loja, tu gravava os vídeos, eu assim, cara, onde é que é essa loja do Igor, cara? Que loucura. Ele quer botar uma loja premium no meio de um bairro, uma loucura, né? Assim, por que decidisse botar a loja onde tu botou e qual foi o perfil do cliente que tu escolheu para trabalhar? Na experiência que eu tive como gestor, eu já tinha um caderninho lá de muitas coisas que eu faria e coisas que eu não faria.
Porque a melhor coisa é gerir um negócio dos outros, então você começa a identificar, o cara que tem cabeça de dono, que ele vai gerir um negócio, ele consegue identificar onde estão os potenciais ganhos e as coisas podem prejudicar. E aí, eu sempre tive um anseio por trabalhar com uma linha mais premium, para um cliente mais exigente. Eu gosto de atender, a habilidade de comunicação ela tem que ser mais afiada para atender um cliente mais exigente. Então, eu sempre tive essa vontade. Igor, como que faz para abrir uma loja premium se é um cara que sai da periferia, era só gerente comercial, não sei o que e tal? O que eu pensei? Meus últimos 2 anos, eu vou colocar, de gestor comercial, eu sou da época, a gente está falando de 7, 8 anos atrás, não existia ainda o nome tráfego pago. Existia apenas um botãozinho impulsionar lá no Facebook, onde você apertava o botãozinho e aí botava o cartão de crédito ali. E eu comecei a aprender com aquela ferramenta como vender, como pegar o dinheiro, investir, distribuir o anúncio e como vender mais. Tanto é que eu dizia para o diretor da empresa, aquele carro ali, preciso de 1 semana, dá o cartão de crédito. E aí pegava, eu mesmo pegava os públicos ali. Então, eu digo que eu sou um gestor de tráfego raiz. Eu não sei apertar botão nenhum mais hoje. Aprendeu, então mas eu tenho conhecimento para fazer. Eu sento com o gestor, eu sei conversar, eu sei desenrolar. E aí ali eu comecei a aprender a como vender. Automaticamente, o cara que é bom de internet, a rua mais movimentada de um comércio é a internet. Essa é a melhor avenida para um comércio, é a internet. Porque lá ela é escalável. A avenida um dia ela pode fechar, o prefeito pode inverter ela ser contramão, pode mudar uma série de coisas ali. Mas a internet ela nunca vai ser contramão. Ela vai ser uma avenida que quanto mais você investir, mais movimento tem. E aí aí me veio esse reflexo. Então, eu não preciso de uma localização central, numa avenida ou algo extremamente chamativo, que isso traz já um custo operacional maior, que é um aluguel maior e tal. Mas eu preciso de um lugar que seja fácil acesso e com espaço. E aí eu consegui encontrar, minha loja é 500 metros da BR, sim. Não é na Marginal, mas é 500 metros da BR. É meio que 3 vezes menos o aluguel. Fiz uma boa negociação estrategicamente. Uma loja instagramável, que dá para tirar foto. Comecei a fazer os investimentos, rolaram muitos desafios de grana, porque todo 150 mil que tu investe no teu imóvel é 1 ou 2 carros a menos que tu tem dentro do pátio. Eu não tinha essa grana toda. Então eu tive que ir fazendo de pouco em pouco, até em alguns momentos eu não deveria ter feito, mas fiz, porque tipo assim, é a aposta que o empresário faz. Então começou a surtir resultado. Eu comecei a ver brilho nas coisas que eu ia fazendo. Eu acho que eu já investi mais de 350 mil reais no imóvel. E aí todo mundo vem, elogia. Aí eu já tenho um público B, um público A. Gosto do ambiente. Isso, o ambiente está ficando mais legal. O nível dos funcionários está subindo. Então, mas não foi fácil chegar nesse nível, mas era onde eu conseguia chegar. Então, eu entendi que a avenida mais movimentada para um bom negócio é a internet. Então, eu não preciso de um lugar na avenida, eu preciso de um lugar fácil acesso, que são coisas diferentes. Entendi. A tua estratégia basicamente foi trabalhar na internet e ter uma loja que tivesse facilidade de tirar foto do carro e tal. Criar meio espaço. Entendi. E que a pessoa que fosse te visitar também tivesse um lugar bonito. Por exemplo, diria eu que 90% das lojas hoje, na minha região, elas têm no mínimo 30%, 40% do ambiente delas aberto, no tempo. A minha loja ela é 100% fechada. Eu tenho 1.300 metros de loja 100% fechada. O cliente consegue chegar na empresa, estacionar o carro, não pegar chuva, olhar o carro, andar com o carro, volta, não pegar chuva e vai embora. Toma um cafezinho. Então, a maioria das lojas, até numa concessionária, o cara não consegue estacionar dentro do negócio. O cara estaciona fora e pega chuva. Então, isso traz muito mais, no meu ponto de vista, é muito mais relevante do que ter só uma localização numa avenida. Faz sentido. E mudando, quer fazer uma pergunta, mano? A hora que fazer vai ser a minha última. Dá-lhe pau aí, depois eu quero passar uma para a parte pessoal dele. Tá. Passar aqui então um pouquinho ouvindo a história do nosso amigo Igor. Eu anotei aqui, eu gosto muito de pontuar passos em cima daquilo que tu está falando, né? Então, uma das coisas que é importantíssimo, foi muito importante para o Igor, para deixar de trabalhar como funcionário e empreender, foi a honra. Total. Porque com a honra ele aprendeu a defender a empresa como se fosse dele, honrando o cara mesmo quando não estava ali. Porque para mim tem a obediência e honra, eles são diferentes. Obedecer assim, o patrão está perto, eu vou fazer. Quem honra, não interessa onde o patrão está. Eu faço o que tem que ser feito. Exato. Então, tu começou tendo honra, depois tu enfrentou a questão da insegurança, que foi
Agora não tenho mais alguém que me esquenta as costas, eu vou fazer por mim mesmo. Então vem a honra, vem a insegurança, depois vem a perseverança, que é passar pelos desafios e continuar, Os altos e vento baixos. soprando contra, altos e baixos. E depois é algo muito importante aqui dentro, falou que foi a questão da conexão. Saber conectar com pessoas que estão contigo, saber conectar com o público exato. Então aqui eu peguei alguns cases que determinam, quando a gente pergunta qual é o sucesso que o Igor tem, alguns passos que te trouxe até aqui. Mas tem uma coisa muito importante que tu falou antes de a gente começar a filmar, que foi a ideia do teus princípios, teus valores, algo que tu não negocia. E eu, cara, tive nesse mundo de negócio de carro, quase botei uma revenda para mim. Trabalho com consórcio e muita gente contempla quer comprar o carro. Tá conectado. Eu vou facilitar a coisa aqui e tal. E pensei até cheguei a cogitar essa possibilidade. Mas o que eu entendi? Um sistema meio parecido com política. Muito. Parece que se não se corrompesse, não iria dar certo. O povo exige muito, tinha que dar o que exigia, mas... Aí eu disse, não gostei disso daqui. Não é isso que eu quero. Vou pegar mais leve. Sim. A minha pergunta para ti é como estar inserido nesse contexto e manter os princípios. Cara, é extremamente difícil. Eu digo difícil porque o mercado culturalmente... Eu não estou aqui para mudar o mercado. Eu estou aqui para tirar o melhor proveito do mundo dos negócios com os meus princípios. Mas existe a cultura e eu tenho que me aderir a ela. E culturalmente no Brasil, o vendedor de carro, naturalmente, ele sempre foi chamado de picareta. Naturalmente, isso já acontece há muito tempo. E é difícil desmistificar essa cultura, explicar e tal para os clientes. A gente vive num país onde tudo é muito caro. Então, o cliente, quando ele vai comprar algo de 50 mil, 60 mil, 70 mil, ele se esforça mais. É diferente que nos Estados Unidos as coisas são mais baratas, então tu dá menos importância para a quilometragem, por exemplo. Então, considerando isso, a pessoa vai investir 60 mil, ela quer a menor quilometragem do mundo. Até uma quilometragem, teoricamente, não existe. Então, habitualmente no mercado, se baixa a quilometragem, por exemplo. Esse foi eu diria que é um dos maiores desafios do mercado. E aí, como que faz? Para comprar produtos, um carro com quilometragem baixa, ter uma margem que seja saudável para ser empresário, para ter uma empresa, conseguir fazer uma negociação onde o cliente é exigente e quer bastante no negócio. Então, todo o negócio ele fica mais apertado para quem tem princípios. Quando tu não tem princípios, tu pega um carro com quilometragem mais alta, pega uma margem maior, compra ele mais barato e aí consegue habitualmente fazer um negócio com muito mais facilidade. E aí eu sempre me pego, cara, será que um dia eu vou esbarrar nesse problema? Será que culturalmente a cultura vai me dominar e eu não vou conseguir ganhar dinheiro por querer ser idôneo? Mas eu penso, cara, não faz sentido. Eu acho que a idoneidade ela vai vencer sempre, a verdade vai vencer sempre. Então eu acredito que esse é o maior desafio, assim, é poder enfrentar isso. Mas de tempos em tempos, eu acredito muito na lei do plantio e da colheita. Só que no meio disso a gente precisa regar. Né? Plantar e colher é muito fácil, só que o regar e ter paciência para essa jornada é o que é imprescindível. Então eu acredito muito nisso, cara, estou plantando certo, estou sendo resiliente, estou colhendo frutos ao longo da jornada, eu estou sempre querendo subir de nível, estou sempre olhando, cara, minha empresa chegou no patamar, beleza, eu tenho 8 funcionários, eu faço uma conta de faturamento ali por funcionário, produtividade e tal. Ticket dos carros, eu tenho 30 carros, mas eu posso ter os mesmos 30 mais caros ou eu posso ir para 40 carros, para onde é que eu quero ir, qual é o tipo de carro que eu quero trabalhar. E aí a gente vai aderindo e, cara, a idoneidade ela tem um preço e ele é altamente lucrativo, porque a gente vai fazendo conexões, vai firmando mais os pés. Eu acredito que tu não tem como construir um castelo de areia se tu for um cara sólido, né? Se for um cara idôneo. E a maioria dos negócios tem sido, não só de carro, tem sido construídos baseado em areia, que é muito mais fácil de quebrar, porque os caras não são corretos, não são idôneos, não plantam certo. Então eu tenho muitas boas conexões. Isso foi uma das coisas que meus princípios, a busca de conhecimento que eu sempre tive, ainda quando eu era gerente comercial, começaram a formar a minha imagem. Então eu chegava numa roda de amigos, vocês me conheceram quando eu era gerente comercial. E desde então a gente criou uma afinidade, aquele gurizão lá é correto, ele se porta bem, tal. Se for para um dia eu comprar um carro, né, que a gente já fez negócio, se for para um dia eu fazer isso, eu vou fazer com ele, porque isso e aquilo. Então, essa foi uma das coisas que me abriu as portas quando eu estava com a insegurança de ser empresário. De pessoas dizer, cara, fica tranquilo, dá tua conta aí, tem 500 mil aqui. Opa, como assim? Mas
Mano, cara, tu é um cara correto, tu é um cara que sempre plantou bem, tu é um cara que é bom de fazer dinheiro, tu é um cara que... Então, essas coisas abrem as portas. E aí isso motiva a gente a superar o desafio Show de do bola. mercado ruim. Até mesmo porque é algo que gera muito retorno é a questão da indicação, né? Total. Quando a gente faz algo bem feito. Total. Então, às vezes, essas pessoas que trabalham nesse formato gastam muito mais com marketing para poder atrair. Muito. Porque hoje tu tem um canal de venda que é os teus próprios clientes. Minha carteira de né? clientes ela é riquíssima. Porque eu digo, cara, eu não estou aqui para vender um carro. Eu estou aqui para... Eu tenho 4 anos de empresa e eu tenho uma recorrência gigantesca de cliente de ano em ano trocando, mas é por causa do produto bom que eu coloquei na garagem do cara. E pode acontecer problema? Pode dar manutenção? Pode quebrar um câmbio? Pode. Eu digo para meus clientes, eu estou vendendo uma máquina. Ele pode ter 30 mil quilômetros, pode explodir, pode dar um prejuízo gigantesco. Mas não tem dinheiro no mundo que pague a minha consciência tranquila de, beleza, deu 10 mil de lucro e 20 mil de prejuízo? 20 mil de prejuízo, tá tudo certo. O que é certo é certo. Eu sou desse. Show de bola. Faz sentido. Eu vou trazer uma pergunta agora para nós indo caminhando já para o final, Igor. A gente falou um pouco antes de começar aqui a entrevista, a gente falou um pouco sobre o Ironman, né, que é da vida pessoal, né? E também eu conheço tu há bastante tempo, tu tens um relacionamento hoje, tu é casado, tua esposa mora nos Estados Unidos, tu vai e volta de vez em quando, né? Então, como é que tu concilia uma vida corrida como empresário, uma vida pessoal que eu considero, olhando de fora, né, como corrida, né? Fazendo Ironman, esposa morando fora e tal. Demanda. Como tu consegue fazer essa conciliação de tempo hoje para ter em todas as esferas da tua vida ter qualidade, vamos dizer assim? Eu acho que do mesmo jeito que a gente gere uma empresa, tem que ter pessoas treinadas, tem que ter uma estrutura, tem que ter um marketing funcionando, tem que ter uma analista de marketing, tem que ter tudo. A gente tem que ter dentro da nossa vida as áreas onde a gente cuida e vai gerindo ela. Eu acredito muito que uma pessoa produtiva é uma pessoa que tem o corpo saudável, porque em algum momento a gente vai esbarrar no problema saúde. Às vezes pode até demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas o problema saúde ele vai bater em algum momento. Então eu acredito muito num corpo saudável, automaticamente um cara que tem um corpo saudável, a mente dele tende a ser saudável. Falando dos desafios, a gente vive desafio nos negócios, então quanto mais eu me desafiar no meu corpo, na minha vida, mais eu aprendo a superar os desafios. Sobre ser resiliente, sobre passar tempo, sobre pressão para crescer, para conseguir adquirir algo. Eu tenho esse hábito, de ano em ano, a minha esposa brinca comigo, todo ano eu arrumo um hobby. De aprender algo novo, de conhecer um esporte novo. Aí vou lá, compro os acessórios, faço isso, aprendo, quero ser o melhor de todos naquilo ali. E aí, vou lá, fico bom, já fiz 300 esportes, e aí eu já fui do triatlon quando eu era pequeno, e aí agora, há 3 meses atrás, teve o meio Ironman em Floripa, teve o full também, e aí eu decidi, cara, chegou a hora, e sempre teve na minha lista de sonhos, é algo que demanda energia e tempo, é algo assim, bem de alto nível, assim, requer muita energia, eu acho que mais uma decisão mental do que física. E aí eu decidi fazer o Ironman, estou no processo de preparação aí, provavelmente vai daqui a 1 ano, maio do ano que vem, eu tenho que fazer um compromisso público, né? Tá gravado. Isso, tá gravado, então a ideia é ser um Ironman e o mais legal disso tudo não é completar o Ironman, eu acho que o Ironman é só a condecoração, né? Ele é o pódio do negócio, mas é a preparação. A gente estava falando aqui, meus finais de semana eles são resumidos em pedalar, eu faço um pedal de 3 horas, 4 horas, e ao longo do tempo vai aumentando esse volume até que eu esteja pedalando 6 horas, que é mais ou menos o que eu vou pedalar lá na prova. A natação é a mesma coisa, a natação é meu maior desafio. Então existe um desafio mental na natação para mim, sei nadar, tenho habilidade, mas eu tenho uma dificuldade muito grande com o mar. Então eu estou extremamente focado em vencer esse desafio, que é os desafios que a gente tem no dia a dia na empresa. Sempre tem coisas grandes ali que a gente precisa enfrentar. Fala-se que a maioria dos Ironmans são pessoas de alta performance justamente por isso. Eu tenho que acordar todo dia. Eu tenho que dizer não para muita coisa. É mais sobre dizer não do que dizer sim, porque eu tenho 3 esportes para treinar em alto volume. Então, estava falando para vocês, se me convidar para ir jantar, para sair às 11 da noite, provavelmente eu não vou. Porque 9 e pouco eu tenho que estar dormindo para poder 5 horas acordar para começar toda a minha rotina. Isso aqui só para concluir aqui, para ajudar quem está ouvindo a entender um pouco melhor. Muitas vezes tu deixa de fazer o que tu gosta para fazer o que é necessário. Totalmente. Esse desafio do...
esse desafio do Ironman, claro que é importantíssimo aproveitar a jornada, fazer algo que não é saudável, não aconselho. É divertido também, é legal surfar essa onda, fazer amigos ao longo da jornada e se divertir com aquilo. Mas assim, eu não acordo motivado todos os dias às 5 da manhã. Mas eu sei que para eu chegar no objetivo em maio do ano que vem de completar o Ironman, aquilo é um degrau da minha jornada. E se eu não, aquele dia pode fazer diferença lá no meu resultado. Então, se eu quero aquele resultado, a grande questão é o quanto as pessoas querem, quem quer mais. O atleta mundial, ele se dedica, ele treina muito mais do que eu. Eu quero completar um Ironman. Essa é a maioria das pessoas quer apenas completar um Ironman, né? Sem pensar em tempo e tal. O tempo vai depois de uma certa fase. Mas eu quero completar o Ironman. Então, assim, é inegociável ter que correr. Agora tá, frio e chuva durante uma semana e pouco. Fiquei gripado, fiquei 3 dias sem treinar. Mas a maioria dos dias, a gente teve que treinar. Ah, vai correr na esteira? Vai correr 2 horas na esteira. Eu corri na semana passada 1h30, 16 km na esteira. Dentro da academia. Tipo, pô, tem que treinar na chuva. Tá frio, tá? É cansativo? É. Tem que trabalhar no outro dia? Tem. Mas se decidiu, tem que fazer. Eu sou o tipo disso. E eu precisava muito desse desafio pessoal para me transformar assim. Eu quero passar por essa jornada. Da mesma forma que o empresário pensa em desistir às vezes, eu já pensei em desistir do Ironman porque é extremamente cansativo. Mas eu decidi, botei na minha cabeça, fiz compromissos públicos, muitas pessoas sabem. E essa é a ideia, chegar lá, testar onde meu corpo e minha mente conseguem chegar. Porque no Ironman a gente vai nadar em torno de 1h, 1h20, vai pedalar durante mais ou menos 6 horas, 180 quilômetros. E aí, depois de fazer tudo isso aí, a gente ainda vai correr uma maratona inteira, 42 quilômetros. Depois de estar essa exaustão toda aí. Então é cabeça total, além do corpo, é cabeça total. É cansativo só de falar, né? Estamos jogando a bolinha, né? Estamos mais exercício. É cansativo só de falar, né? Eu tenho um amigo meu que depois a gente vai conversar um pouco com ele aí também, que ele há quantos anos atrás? Uns 5 anos, 7, 8, sei lá. Ele já nos alertava, Ele né? disse, rapaz, vocês cuidam muito do estômago de vocês. Que vai dar uma gastrite desse jeito, depois que vocês trabalham ali, que era muito acelerado e tal. Um amigo muito bom, muito gente boa esse amigo. E querendo ou não, a gente não cuida ainda muito. Hoje a gente cuida mais, né, do que antigamente, da nossa saúde. Isso. E eu venho conversando com o Ramon, assim, porque eu vejo que muitas empresas estão inspirando cada vez mais teu esporte dentro da conduta da empresa, né? E eu não colhi para aquilo, será que isso aí é uma realidade? E hoje eu entendo, se tu quiser, porque tu pode ser uma empresa média. Total. Se tu quer ter uma empresa de alto desempenho, o cara tem que se moldar e ter... E não adianta dizer, pessoal, vamos correr. E eu não correr. Então eu nunca falei nada na empresa de ter que fazer exercício nem nada, porque eu também não sou exemplo ainda. O dia que eu for exemplo, maravilha, daí vamos lá, rapaz, vamos correr e tal. Começamos agora com futebol, depois passar por uma corrida, estamos evoluindo. Exato. E cara, tem que ter esse gatilho, de que o corpo é uma máquina e a gente tem que cuidar dela. Eu trago muito para esse cenário assim. O triatlon é um tanto cansativo, então, mas eu tenho que dosar também. Se em algum momento o triatlon estiver me fazendo mal, porque ele consome a minha energia profissional, tá errado. Eu tenho que ir dosando. Claro que é uma decisão. Fazer um Ironman é uma decisão. Eu tô abdicando, sim, de tempo e dinheiro. Eu tô deixando dinheiro na mesa, porque tem muitos negócios que eu deixo de fazer, porque eu tô treinando. Se eu tô 3 horas em cima da bike, é 3 horas que eu não tô atendendo o telefone. Sim. Então, eu tô abdicando, sim. O Caio Carneiro falou muito sobre isso. O cara que está extremamente focado em crescer, ele diz, não faz o Ironman. Eu, nesses 4 anos, já consegui atingir um certo nível e agora tanto é que há 2 anos atrás me convidaram para fazer, eu falei, não é minha hora. E aí agora eu decidi fazer porque chegou a hora, agora eu consigo. Eu tenho uma equipe pronta, eu tenho uma empresa funcionando, eu consigo resolver as coisas por ligação, estou trabalhando no telefone, então eu consigo dedicar meu tempo para isso. Mas se a pessoa está extremamente focada em crescimento profissional, não faz o Ironman agora. Muito bom. Pessoal, estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast. Nosso convidado foi hoje o Igor, da HX, da HCred. Tem a HCred também, HX, né? HX Motos. Tem as duas empresas. O Igor é nosso cliente também há um bom tempo, já fizemos vários negócios, já foi contemplado com a gente, já utilizou o crédito, teve uma boa experiência. E a gente hoje vem com esse objetivo de fazer os podcasts, compartilhar um pouco da história de empreender. Porque a gente entende que não é as 1000 maravilhas, mas sim, tem muita história legal, tem muita coisa que dá para aprender. Às vezes você que está assistindo nosso podcast vai escutar uma parte que o Igor falou, que o Ramon falou, que eu falei, que pode virar uma chave para você e você ter um direcionamento melhor na sua vida. E nosso objetivo é não somente ajudar financeiramente, que é o nosso negócio, que hoje a gente trabalha consórcio, então a gente impulsiona muito o mundo dos negócios através do dinheiro, mas sim ajudar a comunidade com informação e conhecimento.
Então eu queria deixar uma palavra final pro Ramon agora aí, se quiser falar alguma coisa, Ramonzito, para Eu finalizar. quero só agradecer aí o tempo que o Igor dedicou aí para nós, na vida corrida que já tem, né? Entendemos, bem Corrida, né? Agradecer demais pelo conhecimento, pela experiência que ele passou aí e dizer para você que está ouvindo, a mensagem que eu digo é essa, que o mundo ele não para de evoluir. Hoje, o que a gente sabe para hoje talvez seja importante para o dia de hoje, mas amanhã ou depois a realidade já vai ser outra. Que possamos ter toda a vida essa disponibilidade de estar com a mente aberta, buscando novo conhecimento, novas conexões, para continuar crescendo e acompanhando a evolução. Show de bola. Igor João... Cara, agradeço demais aí o convite de vocês. Você sabe que eu admiro muito vocês dois. A gente de vez em quando bate papo aí, a gente faz as trocas. Sou cliente de vocês, indico muito, assim, qualquer quesito que passe perto da palavra consórcio, as primeiras pessoas que eu lembro de vocês. E eu sei que faz parte da jornada de crescimento pensar na alavancagem de patrimônio, né, onde vocês ajudam. A gente já trocou, a gente já almoçou algumas vezes, já falou sobre isso. E fico muito feliz por poder compartilhar, de poder fazer essa troca e ter mais proximidade, né? E que a gente faça bons negócios aí Show de bola. no futuro. E que esse podcast também consiga ajudar essas pessoas que vão nos assistir a Com ter certeza. desenvolvimento, né? Que toda a rede de relacionamento do Igor ganhe esse podcast com bastante... Ganha-ganha. Um ganha-ganha. E também a nossa rede de relacionamento de clientes também nos vejam esse podcast e tenham conhecimento. Muito obrigado, pessoal. Fechou. Abraço. Valeu.